personagens de Tower of God têm a mania de superar os seus concorrentes, independentemente da sua classificação oficial, entre aspas, na torre. Os irregulares em particular, eles quebram as próprias leis da torre, o que pode tornar a classificação dos personagens aqui mais poderosos da série um pouco difícil de classificar, só que tem uma coisa boa aqui, a própria torre classifica os personagens mais fortes dentro das paredes da torre, independentemente de título ou família. Nem o próprio rei Zahhed pode influenciar essa classificação de quem é considerado o mais poderoso, mas nesse vídeo tem a resposta dos 10 personagens mais fortes de Tower of God classificado. Então, sem perder tempo, se inscreve no canal para mais conteúdo como esse e ativa o sininho para receber de primeira mão o vídeo. Valeu, gente! Em 10º lugar, Khun. Como um portador da luz, o Khun não é muito poderoso como um regular em comparação com os outros, mas o que falta para ele de força, ele compensa em inteligência. Ele é um dos personagens mais inteligentes e astutos da série. O próprio jeito dele, enganoso e astuto, levou ele a chegar bem mais longe do que a maioria dos regulares no nível dele. Mas o que realmente torna o Khun um regular tão perigoso e poderoso é a facilidade que ele tem para administrar a sua equipe por meio de estratégias e táticas quase imbatível, e foi isso daqui que fez ele ganhar muitas batalhas, e com essa qualidade acima da média que o Khun tem, torna ele um dos melhores portadores de luz na torre, mesmo que ele não seja tão poderoso comparado aos outros regulares, mas no fim das contas o poder do Khun não é bom em relação à luta nesse sentido mais tradicional, só que ele supera isso com a própria mente absurda que ele tem e consegue dar trabalho para qualquer um em batalha, até mesmo para alguns rankers e administradores de teste. E nono, Ban. O poder monstruoso do Ban se tornou evidente no início da série por causa principalmente do controle de Shinsu que ele tinha. E não era só isso, vários administradores de teste viu esse uso do Shinsu do Ban como um absurdo. Quando ele chegou, por exemplo, no 20º andar da torre, o Ban conseguiu se defender contra o Mulilov, que é um ranker e administrador de testes, e conseguiu congelar ele no lugar, mesmo por um momento só. E como irregular, o poder do Ban tá acima de todos os irregulares na torre. E depois que ele foi traído pela Rachel e foi recrutado para FUG, que é uma organização criminosa que fez dele um candidato a caçador, que é alguém que tem o poder de matar o rei Zahhed. E é quase certo que mesmo o Ban não seja o irregular mais poderoso, o potencial que ele tem para se tornar o personagem mais poderoso da Torre de Deus é quase certo. Em 8º lugar, Yuri. Como uma ranker e princesa de Zahhed, o poder da Yuri está entre os maiores da torre. Mesmo ela não sendo a princesa mais poderosa de Zahhed, ela é uma das rankers mais fortes da torre, pelo menos entre os 1% melhores em relação à força, que deu o título para ela de ranker. E a própria posição que ela tem como princesa de Zahhed e High Ranker faz dela uma das pessoas mais influentes politicamente na torre, que dá essa liberdade para ela fazer o que ela quiser, independentemente das regras ou circunstâncias da torre. Além dela ter duas das 13 armas de ignição da série, a Green April e a Black Mark. A Yuri Zahhed é uma das poucas princesas de Zahhed que tem essas duas ao mesmo tempo, que torna ela uma das princesas mais fortes da série, capaz de lutar contra um dos rankers mais fortes da torre com facilidade, sendo seu único objetivo de se reunir com o Ban, chegando no ponto de até perseguir ele pelo Hell Train. Com certeza o poder da Yuri está entre os maiores da torre. Em 7º lugar, Adore Zahhed. A Adore Zahhed é a princesa mais poderosa de Zahhed, superando todas as irmãs dela em relação à força. Ela tem a Gold November, a única arma rank S das 13. A Adore não tem muitas conquistas grandes assim, mas como regular, ela é a única personagem a ter derrotado um ranker em toda a história da torre. De todas as princesas de Zahhed, ela é a mais leal ao rei, até ela mesmo se vê como uma espada dele. E isso fora que a Adore é a capitã da guarda real de Zahhed e comandante do exército de Zahhed, além de ser a seguidora mais fiel deles e ter o status mais alto dentro do Império de Zahhed. E mesmo ela sendo a 7ª ranker mais forte da torre, é bem raro ver ela ativa como ranker. Ela prefere ficar em um só lugar do que ficar vagando pela torre. Em 6º lugar, Khun Eduan. Esse aqui é o pai do Khun e o chefe da família Khun. Ele tá entre os lutadores assim de combate corpo a corpo, entre os mais fortes da torre. Ele consegue até rivalizar em força com o Ahri, que é um dos 12 grandes guerreiros originais e um irregular. Outra coisa também, o Eduan foi um dos primeiros a escalar a torre e logo depois já se tornou o portador da lança mais forte da torre. Ele é especializado em ataques relâmpagos e velocidade, o que deu para ele o título de Deus das Lanças. Outra coisa que eu lembrei aqui, a experiência dele e poder com a lança só são superadas pelo Inryu. Enquanto o Inryu não estava na torre,
ele era o mais forte portador da lança. Mesmo que o Edwin não seja forte o suficiente para enfrentar o Inryu, ele é capaz de perfurar a própria torre com a lança dele, é um feito que nenhum outro personagem conseguiu. Ele pode até ter alguns defeitos, mas ninguém pode negar que foi com seu poder que ele ajudou a criar uma das famílias mais poderosas e influentes das 10 grandes famílias. Em quinto lugar, Ron. O Ron foi um dos 12 grandes guerreiros que originalmente escalaram a torre ao lado do rei Zahad. Ele também é o mais forte dos 12 guerreiros, com a única arma de rank S mais conhecida na torre. A principal especialidade dele é como espadachim, só que por outro lado, ele tem um combate corpo a corpo que é absurdo, por isso só uma pessoa conseguiu derrotar ele em toda a jornada na torre, que foi o próprio rei Zahad, tendo lutado e perdido para o Zahad 10 vezes. Outra coisa também, por causa do poder do Ron, a família dele controla a maioria dos andares entre todas as 10 grandes famílias. Uma coisa interessante é que ele faz testes especiais para reguladores que ele acha interessante, com a promessa de recompensar qualquer regular que conseguir passar no teste. Só que só 2 pessoas passaram nesse teste com sucesso. Ele conseguiu, por exemplo, lutar contra o Urek durante esse teste especial que fez a fama do Urek impulsionar, que deu para ele o 4º lugar no ranking da torre. Em quarto lugar, Urik. O Urik é um dos rankers e irregulares mais fortes de toda a torre. A força dele é igual à do rei Zahad em termos de poder bruto, mas o potencial que ele tem de estar no mesmo nível ou até mesmo superar o Phantomino como ranker mais forte pode ser discutido aqui. E isso daqui torna ele um ranker mortal entre os 5 high rankers mais fortes da torre. Outra coisa, o Urik era o ranker ativo mais forte da torre antes do rei Zahad escolher se tornar um ranker ativo de novo. Mas enquanto a gente pensa que ele é o 4º ranker mais forte, o verdadeiro poder dele ainda é incerto, e isso pode fazer que ele se torne o ranker mais forte da série. Só que assim, sem uma luta entre ele e o Phantomino, não dá pra saber se ele vai ficar abaixo ou acima na lista dos rankers mais forte. E de qualquer forma, a força que ele tem é imbatível por quase todos os outros rankers na torre, com o potencial de ser o personagem mais poderoso da série. Em terceiro lugar, Rei Zahad. Todo mundo que escala a torre conhece o nome de Zahad. Ele foi o primeiro a escalar a torre e conquistar ela, fundando o Império Zahad ao longo dos vários andares da torre. E como sendo o ser mais lendário lá dentro, o poder do rei Zahad só é superado por 2 pessoas. Como um irregular, o Zahad escalou a torre com 12 grandes guerreiros e foi a única pessoa na história da torre a conquistar ela. E antes do Inryu e o Phantomino aparecer na torre, o Zahad com certeza era classificado como o ranker mais forte da torre. Só que o verdadeiro poder dele ainda não foi mostrado por completo, mas o que é certo é que ele é o mais forte do que qualquer ranker normal ou height ranker na torre. Um exemplo disso é que quando ele despertou depois da hibernação, o rei Zahad ele se tornou o ranker ativo mais forte de novo, derrotando o Urik no rank da torre. E no final tem aquilo, ele ainda não mostrou todo o seu poder, que ajudou ele a conquistar a torre até o 134º andar. Em segundo lugar, Inryu. A gente não sabe muito sobre o Inryu, além do fato de que o controle sobre o Shinsu dele é tão poderoso e absurdo que dizem que ele é capaz de criar a própria vida, uma coisa que o Urik não consegue fazer. Mas o que torna o Inryu tão temido entre os habitantes da torre foi a sua destruição absoluta do 43º andar, depois que ele descobriu que aquele lugar era o lugar favorito da Arlen Grace em relação ao local de adoração do rei Zahad. Então ele matou todos do 43º andar e quebrou as próprias leis da torre quando ele matou um guardião do andar. Uma coisa que todo mundo pensava que era impossível por causa da imortalidade e o poder absoluto, que é uma coisa que nenhum outro personagem jamais fez. Mas considerando que o Inryu ainda não apareceu na história e desde a aparição dele na destruição do 43º andar e da morte do guardião do andar, o verdadeiro poder dele ainda não foi totalmente revelado. De qualquer forma, ele é um dos regulares mais poderosos da torre. E em primeiro lugar, Phantomino. A gente também conhece pouco sobre o Phantomino, além do seu ataque ao castelo do rei Zahad, chegando ao santuário interno e encontrando o próprio Zahad antes de desaparecer. E durante esse ataque ao palácio, o Phantomino destruiu vários High Rankers dentro da corte do Zahad e até encontrou a princesa Yuri e deixou ela viva por alguma razão desconhecida. Tirando isso, o Phantomino é mais um monstro do que uma pessoa na história. Ele é capaz de destruir a própria torre se ele quisesse.
E como personagem, ele é o personagem mais poderoso do universo de Tower of God. Ele é capaz de acabar com a história inteira em um instante se ele quisesse. Então a força desse personagem supera de todos dentro da torre, enquanto os outros personagens nem conseguem se comparar ao seu nível de poder. Ele é com certeza um deus dentro dessa torre e o irregular mais temido de todos. Claro que isso daqui foi um top 10, mas eu queria saber de você agora, na sinceridade, qual desses aqui você acha mais da hora como personagem? Deixa aí embaixo que eu vou estar dando uma olhada e também manda alguma sugestão de vídeo de TOG pra gente falar aqui. E antes de sair eu queria pedir a sua inscrição, que é muito importante pro canal, e também deixe seu like se você gostou desse vídeo. E eu queria deixar um abraço pro nosso querido membro do canal, Switch. Se você quiser virar membro, seja bem-vindo, vai ajudar demais o canal. Valeu, gente!